escrevi, é como se eu estivesse parido, é como se ele estivesse saído de mim. E quem já escreveu um livro sabe o quanto dói A gestação escrever toda, a gestação, tal. Então, eu acho que são filhos que eu joguei no mundo para ficar. Agora, a questão do bebê reborn, a gente precisa talvez voltar um pouquinho na história, né? Porque surge como uma grande novidade, quando na verdade não é novidade alguma isso. Então, se você pegar a história, porque a história, ela, de fato, ela não se repete, mas de vez em quando ela gagueja. Então, aí você vê movimentos... E a pessoa né, fala que a história não se repete, mas ela rima, né? então, mas ela pelo menos ela gagueja, ela dá uma gaguejada, repete assim, a palavra, ela não repete a frase inteira, mas ela dá Tem um refluxo, às vezes. O refluxo da história. Então, parece que ninguém lembra mais das Morning Dolls. Não lembro. Pois é, porque é da época vitoriana. Ah, E tá. a época vitoriana, se não me falha a minha, estou dizendo de cabeça, durou de 1837 até 1901. Então é século XVIII e início do século XIX. Nesse período, você tinha as Morning Dolls. O que era isso? Eram bebês e crianças mesmo, bastante realistas, feitas da maneira mais realista que a época podia produzir e que eram usados sobretudo no processo de luto. Então, quando uma família perdia um bebê, se fazia um burning doll. E muitas vezes esse bebê ou essa criança, porque era feito em tamanho natural, como são feitos atualmente, eles ficavam às vezes até em cima do caixãozinho no velório. E depois a mãe deixava ir embora o defunto e ficava com o Morning Doll. E isso, eles não apenas serviam como objeto transicional desse luto, mas eles também serviam para fazer companhia a mulheres que eram muito recatadas e muito solitárias, porque afinal de contas uma mulher não podia estar... Tinha uma pressão, tinha uma né? pressão, o marido saía para trabalhar, ela ficava só. Eles usavam as roupas dos bebês que haviam falecido, eles dormiam nos berços dos bebês. Isso tudo foi vivido na época vitoriana. E se tentava reproduzir o bebê com o rosto e com as feições do bebê que havia falecido. Mas sabe o que é mais interessante, Marcos? Olha, essa série aqui, já assistiu? The Servant? Não. Do Michael, do Night Shyamalan. É exatamente sobre isso. A mulher, ela perde o filho dela, eu não lembro em que condições, ela tem um trauma, e o terapeuta dela sugere ter um bebê. Tá. Só que ela pira, né? Ela começa a acreditar que realmente a criança tá viva ainda e não faz a diferenciação. É bem interessante. Então, mas por que o terapeuta dela faz isso? Porque eu estou só marcando que isso dos Baby Reborns atualmente, a gente já tinha na época vitoriana, tá? Certo. Século XVIII, início do século XIX. E depois, mais recentemente, foi feito estudos com bebês com bonecos mais realistas, tanto para mães que perderam filho, como para pessoas com certas psicopatologias, como, por exemplo, a demência de Alzheimer. Ah, é? Então você pega e dá para o idoso cuidar, e isso gera realmente uma preocupação materna, uma conexão, e ele cuida. Então, por que é que eu estou trazendo isso? Primeiro, para desmistificar, porque parece que, agora aconteceu isso, e mais do que isso, a coisa é colocada primeiro como se as mulheres estivessem loucas, e mais, todas as mulheres estivessem loucas. Isso é uma coisa absolutamente de um grupo muito específico. Eu nunca vi ninguém andando na rua com um bebê reborn. Eu nunca vi no shopping, Não, no shopping vi uma vez. Tem que frequentar o dela. Então, não, mas eu vi uma vez. Eu vi uma vez uma senhora que, inclusive, eu fiquei preocupado porque eu não consegui diferenciar imediatamente. Se era neném ou se era... E era uma senhora que ela estava andando com um carrinho e era um bebê mesmo, pequeno, bem menor. E ela estava no carrinho e eu pensei que era a avó, pela idade.
e ela sentou na praça da alimentação para ler enquanto o carrinho estava do lado dela. E eu estava comendo na mesa ao lado e eu olhei para o bebê e achei o bebê engraçadinho, achei o bebê bonitinho. Só que eu estava com outra pessoa, daqui a pouco eu olhei de novo para o bebê e eu disse para a pessoa que está com ele, escuta, esse bebê teve uma parada respiratória. Meu Deus. Ele não está respirando. Chamou o SAMU pro bebê reborn. Foi o pioneiro dessa de levar o bebê reborn para o hospital. Esse bebê teve uma parada... Porque eu comecei a ver que o bebê não estava respirando. E para mim, até ali, então... Era de tão perfeito que era. Tão perfeito que era muito perfeito. Então, assim, é preciso a gente entender que não há, como as pessoas pensam, um enlouquecimento generalizado. O que há são mulheres experimentando o brincar. E o brincar na vida da gente é transformar a realidade. E a gente faz isso o tempo todo. Não precisa ser com bebê reborn. Por exemplo, cinema. Cinema é uma boa forma de continuar brincando, porque eu transformo através da fantasia. Ler um livro é uma brincadeira também. Cuidar de bebês também. Agora, se você pega um grupo com 100 pessoas, não precisam ser 100 mães de bebês reborns. Pegue um grupo com 100 psicólogos. É impossível que num grupo de 100 pessoas, 100 psicólogos, você não tenha ali uns 3 ou 4 que tem alguma psicopatologia. Claro que vai ter. Não importa, isso em qualquer profissão que seja, jornalista, colecionador. Então, se você... No chat aqui agora. No chat aqui agora, certamente você tem pessoas com perturbações mentais. Mas é óbvio, eu vi um vídeo, e as pessoas parecem não se dar conta disso. Eu vi um vídeo onde a mãe do bebê, que não é um bebê, já é uma menininha maior, está falando com ela sobre a cafeteira, que tem que apertar o botão. É maravilhoso. Assim. E aí ela faz a voz da bebê também e tal. Ora, se a bebê levantasse a mão e apertasse o botão, essa mulher sairia correndo. Claro que ela sairia correndo. Né? Ela sabe que isso é uma dinâmica do brincar. Agora, por que tanto ódio? E aí, eu não consigo deixar de me perguntar, Vilela, será que se fossem homens, haveria tanto ódio? Porque é eminentemente mulheres. Eu lhe dou um exemplo. Eu conheço homens que definitivamente gostam mais do carro do que da esposa. Né? Bata na minha esposa, mas não bata no meu carro. Tem homens que são colecionadores de coisas assim, né? São contumazes colecionadores. E tudo que o homem faz está legal, está de boa. Eu conheço uma pessoa que estava estudando para um concurso público, que você começou falando no início, e ele tinha dito, quando eu passar e ganhar o meu primeiro salário inteiro vai ser para comprar uma luva original do Thanos, né? Thanos. Para comprar uma luva original do Thanos. Tá tudo bem. Mas se uma mulher dissesse que o primeiro salário dela ia ser para comprar todinho de bebê reborn, ela era uma louca, descompensada, maluca. Então, assim, será que a gente não tem uma questão também, né? Porque, veja, são movimentos sociais que vão criando camadas, né? Primeiro aparece homem subindo na montanha para virar homem e conseguir amar a própria mulher. Aí, de repente, agora as mulheres estão loucas. Será que se fossem homens colecionando... Eu conheço homens que matam e morrem por bonequinho de Star Wars. Do Funko lá, né? Né? Isso. Então, vamos só tentar normalizar que isso é uma grande brincadeira. Agora que sim, dentro de uma grande brincadeira, você vai encontrar pessoas que têm algum tipo de... Pode ser um luto que não foi feito, pode ser a ideia de que eu nunca pude ter um filho e agora realmente isso aqui é o meu filho verdadeiramente. Então é preciso pensar essas coisas. Eu tive a oportunidade de ir no encontro delas
E fui com essa curiosidade, assim, de tentar ver o que que acontecia lá, se elas são todas insanas ou o que Mas que não é. E o que eu fiquei mais maravilhado, assim, é que era todo mundo muito normal. Era todo mundo ali meio que comungando a mesma curtição de, pô, eu gosto disso, Sim. eu tenho dinheiro para comprar mais esse que é menos legal, aquele que é mais legal, queria, almejo esse e tal. Então é um colecionismo muito parecido com qualquer outro. Assim. Não parece um pouco aqueles encontros de cosplay também? É igual. Quando a pessoa, ela se É a mesma dinâmica. do herói que ela curte. Só que é até mais legal nesse sentido, porque Ó, a gente tá mostrando aí umas imagens. tem as famílias. Os pais, os maridos vão juntos. Sim, eu levo minha É filha. um negócio muito gregário, assim. E tem a galera que coleciona os diabólicos, tem os temáticos. Tem. Tem os temáticos. Essa moça, ela tem 1000 e todos são diabólicos. vampirinhos. Todos são... É o Chuck. Terror, né? Ela gosta. E fica tudo na casa dela, dá medo. Essa daí, ó. Essa aí com a faixa. É. Exato. E o que eu acho curioso é que, cara, é só um hobby.